Fala galera, Jonatas aqui. No tutorial de hoje a gente vai criar um aplicativo para fazer sorteio. A gente vai fazer esse aplicativo que ele é um pouco mais apresentável. Você não precisa ficar utilizando aqueles sorteadores online e pode manter ele salvo só alterando a base de dados aí, a lista de nome das pessoas conforme for necessário. Perfeito? Então a gente vai começar pelo seguinte. Eu pedi aqui ao ChatGPT para ele gerar uma lista de 100 nomes, tá? Eu baixei no Google algumas imagens, tá? Para a gente utilizar na nossa aplicação, como um pódio e uma cortina. Perfeito? Você pode fazer do jeito que você achar melhor aí, trocando as imagens e tudo mais. Então aqui no aplicativo, nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui em mídia, vamos adicionar mídia e fazer o upload, tá? Vamos fazer o upload do background e da cortina. Ok, vamos trazer o background para cá. Background a gente não precisa nem de uma imagem, tá? Vamos pegar aqui, adicionar a imagem. Background, perfeito. E nós vamos vir aqui em Insert, vamos continuar aqui. Vamos adicionar uma imagem e vamos deixar ela curtindo. Então vamos expandir aqui, vamos deixar ele 0 em 0, porém na largura da imagem nós vamos usar o Parent Width e na altura vamos usar o Parent Radius. Vamos selecionar aqui a imagem da cortina, vamos mudar para Stretch. Ok, legal. Perfeito. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos copiar a lista de nomes. Vamos selecionar o evento OnStart e colar a lista. Tá? Maravilha. Vamos dar um play aqui. Ok. Agora, nós vamos adicionar um container. Vamos pegar este container. Vamos deixar ele aqui no eixo X. Nós vamos usar a seguinte fórmula, tá? Como ele está no modo responsivo, a gente precisa fazer um novo cálculo. Tá? Então a gente vai usar o parent, que é a tela, e a largura dela. Tá? Vamos adicionar um abre parênteses aqui. Então a largura da tela menos a largura do container. Então nós vamos usar o self.width. Ok, perceba que ele ficou na borda. A gente vai dividir isso por 2. Maravilha, ficou centralizado. Vamos copiar o código. Vamos fazer a mesma coisa para a altura. Só que aqui a gente vai tirar o width e colocar o rate. Fazer a mesma coisa aqui. Ok. Ele está dando erro porque isso aqui, na verdade, é no eixo Y. E a altura aqui a gente pode deixar 600. Vamos ver como que fica. Perfeito. Dá para perceber pela sombra aqui. Então vamos deixar aqui em regular, sem raios na bordas. Vamos testar aqui. Está um pouco alto ainda, na minha opinião. Então vamos usar aqui o eixo Y e acrescentar mais 50. Ok, ficou num tamanho bom. Vamos adicionar aqui ao nosso container uma label. Vamos escrever aqui sorteados. Vamos deixar em 31 na cor branca. Vamos deixá-la em bold e trazer para o centro. Vamos aumentar para 50 a altura aqui. E uma dica, só para mais detalhes, você pode apertar Windows P que ele vai abrir a tela de emoji. Vamos selecionar essa estrelinha, vamos dar um espaço, depois do S um outro espaço e adicionar o emoji novamente. Perfeito. Agora aqui, dentro do nosso container, nós vamos inserir uma galeria. Tá? Vamos adicionar a galeria. A galeria vai ter uma altura de 50, tá? Porque ela vai fazer divisa com a nossa label. E vamos usar o parent width para ele ocupar a largura aqui
do container e parent rect para pegar a altura do container também. Dentro da nossa galeria, selecionando ela aqui, clicando nesse lápis, nós vamos inserir um novo container. Esse container ele vai ter 0 e 0 no eixo X. Vamos deixar ele com parent width, mas com uma altura aí de 40. Vamos tirar aqui o raio de 4 para 0 e vamos deixar em regular. Perfeito. Como nós deixamos ele com 40, a gente vai selecionar a galeria, vir aqui no template size e deixar 40 também. Eles ficarem juntinhos, tá? Vamos selecionar agora o container dentro da galeria, adicionar uma label. Vamos manter 0 e 0 nos eixos. Vamos usar o parent width para ele ocupar a largura. Vamos deixar o texto aqui, o alinhamento do texto centralizado. Vamos diminuir para 12 a fonte. E aqui vamos selecionar nossa galeria e adicionar a nossa coleção, tá? Perfeito, agora nós vamos selecionar a label e em texto nós vamos alterar para thisitem.nome. Percebam que já carregou a lista de nomes. Vamos alterar aqui para bold e vamos deixar como branco. Então aqui está a lista de pessoas sorteadas, tá? Aliás, as pessoas que serão sorteadas. Perfeito? Então, o que nós vamos fazer aqui? Agora, a gente vai inserir um botão, tá? Um botão. E esse botão, a gente vai fazer a mesma lógica que utilizamos aqui para o container, tá? Só que vamos utilizar aqui o eixo X. Vamos usar aqui, copiar o código do container do eixo Y. Só que aqui no botão, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tirar essa divisão, perfeito? Vamos deixar aqui um menos 20. Ok, perfeito. Então ele ficou aqui na altura. Vamos selecionar o nosso botão. Vamos escrever sortear. Vamos tirar aqui borda, vamos deixar ele com uma cor mais alaranjada. Um laranja mais escuro, talvez. Vamos diminuir aqui para 14 e vamos tirar, já está sem borda, perfeito. Ok, vamos salvar o nosso aplicativo aqui. Vamos publicar ele para a gente ver como que ele está do modo de execução. Vamos fechar o sorteio. Então, está aqui o nosso aplicativo, beleza? Ele vai rodar nesse modo. Então aqui a gente já pode ver que dá para fazer algumas correções, tá? Vamos deixar ele aqui. Então já vamos selecionar aqui a galeria. Vamos desativar o Show Scroll Bar, perfeito. Vamos selecionar aqui o botão de sortear. Vamos no evento On Select. Vamos aqui, Update On, o Contest, abrir e fechar chaves, fechar parênteses. Vamos criar uma variável chamada exibir. E essa variável vai ser ela mesma, tá? O que isso significa? Opa! O que significa? Toda vez que o exibir for alterado, ele está como blank. Então eu vou clicar e ele vai se tornar true. Se eu clicar novamente, ele vai se tornar false. Ou seja, então a variável exibir ela vai ser diferente do exibir, ok? Então se eu copiar aqui, ó, a nossa variável e vir aqui no container, na propriedade visible, a gente colocar a nossa variável, perceba que ele apagou. Então a gente clicando no botão, então ele habilita e ele desabilita. Perfeito? Vamos habilitar ele aqui. Nós podemos fazer uma alteração aqui.
No nosso container, vamos diminuir aqui o widget para 10. Ok? Vamos pegar ele e deixar ele com um tom um pouco mais claro de azul. Claro demais. Vamos deixar aqui ele escuro. Perfeito? Porém, vamos adicionar aqui uma transparência. Vamos em Custom e vamos diminuir aqui para 60. Acho que está num valor legal. Vamos pegar aqui, diminuir para 35 para ficarem todos juntos, sem espaçamento. A gente só percebe o sombreado. Perfeito, pessoal. Então aqui a gente tem a lista, está carregando todos os nomes, perfeito? Então o que a gente vai fazer? A gente tem a nossa lista de sorteios aqui, tá? Então nós carregamos ela para dentro da galeria, mas não é isso que nós queremos, tá? Não é essa lista de nomes. Nós vamos utilizar ela. Então vamos fazer o seguinte. Vamos, depois de aqui de exibir, criar uma nova coleção. Então vamos dar aqui um clear collect resultado. O que resultado vai ser? Ele vai ser um shuffle do nosso com nomes, da nossa coleção de nomes. Ou seja, o que o shuffle está fazendo? Ele está embaralhando os nomes. Só que aqui ele está mantendo os 100 nomes, só que de forma embaralhada. Desses nomes, eu vou sortear os 15. Tá? Como que eu faço para sortear esses 15? Eu vou usar o comando firstN, parênteses, shuffle, e eu quero os 15 primeiros. Perfeito. Vamos copiar aqui a nossa nova coleção resultado. Vamos selecionar a galeria e trocar com nomes para resultado. A partir de agora, quando nós clicamos, ele já vem com as pessoas sorteadas. Tá? Para ele caber certinho aqui, vamos diminuir a nossa label para 35, o nosso container para 35 e o nosso template size para 30. Então aqui, ó, sorteando o pessoal. Ok, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Nós sorteamos 15 justamente para ter 5 de reservas. Então, dependendo do prêmio, quem for sorteado não puder receber ou não puder participar, a gente já tem alguns nomes já reservados, perfeito? Então, o que a gente vai fazer aqui? Como que a gente pode destacar que os últimos 5 são reservas e não os premiados de fato? Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar a nossa label, tá? Vamos no evento color, que é a cor da fonte, tá? Por isso está branco aqui. E vamos usar o seguinte comando. Vamos usar com uma condição. If this item ponto nome está dentro do last n resultado ponto nome, que é a coluna, ele me retorna color ponto yellow, se não color ponto white. Vamos fechar o if e vamos eliminar esse código de cores. Então, pessoal, perceba que agora está tudo ok. Vamos sortear novamente. Então, olha que maravilha. Sorteado 10 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E as últimas 5 que são reservas estão destacadas em amarelo. Tá? Então, nós vamos publicar aqui o nosso aplicativo. Vamos rodar ele aqui.
Ok, aplicativo carregado. Então vamos clicar em sortear. E tá aí, pessoal, os nomes sorteados. Agradeço para quem ficou até o final. Tenha um ótimo dia. Qualquer dúvida, utilize os comentários para tirar informações. E tamo junto. Até a próxima aula, pessoal.